Olá, comunidade, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Hired, o editorial aqui da DIO, que traz histórias inspiradoras de pessoas que foram contratadas através das nossas empresas parceiras. Eu sou a Raquel, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conhecer a história da Rayane, uma história linda que começou em uma outra área, mas seguida pela paixão dela e com o apoio da DIO, migrou para a área de desenvolvimento. E hoje ela está estagiando na GFT. E sem mais delongas, Rayane, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com Raquel, você. obrigada. Conta um pouquinho quem você é e o que você está fazendo atualmente. Tá bem. Eu sou a Rayane, eu tenho 26 anos. Atualmente eu sou estagiária, entrei no Starter 6, se eu não me engano, acho que foi. E eu estou estagiando na GFT como desenvolvedora back-end em .NET. E assim, eu migrei de área, né? Já concluí minha migração nesse momento. Já estou atuando aí há uns 8 a 9 meses na GFT. E foi graças a DIO que eu consegui essa vaga. Fiquei muito, muito feliz de ter sido contratada por uma empresa tão grande. Eu, na verdade, assim, Raquel, eu nem conhecia direito a GFT. Então, assim, para mim foi um mundo que se abriu, né? Nesse momento. E eu tô gostando bastante da oportunidade de estar estagiando, de estar aprendendo coisas novas. Para mim está sendo muito gratificante. E assim, mudar de área, como todo mundo sabe, é muito difícil, gente, muito difícil. E ter dado esse passo para mim me deixou muito feliz e muito orgulhosa. E falando mais um pouquinho sobre mim, como eu falei, eu tenho 26 anos e eu fiz uma migração de carreira. Eu era da área de construção civil, fazia faculdade de engenharia civil e larguei tudo para ir para a área de tecnologia. E assim, eu não contei nada para ninguém, só quem sabia era o pessoal da minha família. Então eu simplesmente larguei tudo e todo mundo ficou, meu Deus, o que foi que aconteceu? E assim, foi todo um planejamento. Eu sempre gostei muito, muito de tecnologia. Quando eu era pequena, todo mundo pedia um brinquedo, eu tava pedindo um computador, um videogame. Assim, meu primeiro computador eu ganhei com 4 a 5 anos, mais ou menos. Eu não conseguia nem pegar no mouse direito. A minha mãe era muito pequenininha. E assim, pedia meus pais compraram, e eu era muito curiosa. E na época, próximo da minha casa, tinha um cursinho de informática. E aí eu fiquei, mãe, me coloca, me coloca, me coloca. Eu era muito pequenininha, não podia fazer curso de informática. Aí a menina do curso de informática fez assim, ela sabe ligar um computador? Aí minha mãe fez, sabe? Ela sabe mexer, assim, ligar, digitar, e minha mãe sabe? Ela fez assim, vamos fazer um teste com ela. E eles fizeram um teste comigo, na época, a minha professora. E ela disse assim, ó, ela sabe ligar, ela sabe as letrinhas, sabe digitar, então eu não vejo problema dela fazer. Agora sim, ela não vai ganhar certificado nem nada, né? Porque não podia. Tava lá só de curiosa. E aí ela fez assim, vamos. E aí ela começou a me mostrar, tipo, o Excel, o Word, como era que funcionava, e eu fazia coisa bestinha. Na época eu lembro que eu pegava o PowerPoint e ficava fazendo coisa da Barbie. E aí eu comecei a aprender realmente a mexer. Eu era muito novinha na época, mas já era muito curiosa também. E aí a minha paixão só foi crescendo cada dia mais. Eu ficava pesquisando, aí veio o mundo dos jogos, né? De PlayStation, Xbox, enfim. E na época eu tinha acho que era um Nintendo. E eu ficava jogando. E ficava pesquisando o jogo também no computador. Eu era muito curiosa e eu baixava, ficava jogando. Isso assim, tipo, eu era criança de 6 anos. 5 para Nossa, 6 anos já. você já nasceu sabendo o que você queria. Foi. E aí eu baixava várias coisas e até meus pais me ficavam perguntando como foi que tu colocou isso? E eu baixava música e aí eu saí descobrindo várias coisas assim muito sozinha, eu era muito nova. Meus pais também não tinham experiência com computador, ninguém da minha família tinha. E eu comecei a entrar naquele mundo e saía, eu pesquisava o que era que tinha de novo, o que era que eu podia me atualizar. E eu já sabia fazer várias coisas.
Só que aí eu fui crescendo, né? Aí a gente vai mudando de ideia e fui deixando a tecnologia um pouquinho de lado, mas sempre com computador. Assim, minha paixão era computador. Eu comprava coisa para computador. Meu computador era desktop, ainda não era notebook, né? Era aqueles bem antigos de tubo e tal. Sim. Então, assim, eu sempre tava. Ai, webcam, eu tinha microfone. E eu gostava muito. Então eu fui crescendo, crescendo, continuava nessa coisa de tecnologia, mas meu pensamento foi mudando. E aí eu resolvi entrar na engenharia. Cheguei na minha época de vestibular e tudo mais. E não, vou fazer engenharia. Eu passei em engenharia de computação, porém eu não fui. O que te fez mudar de ideia nesse momento? Nesse momento eu estava fazendo um curso técnico na área de construção civil. E eu estava gostando bastante, assim, eu sempre gostei muito de matemática, física e afins. E eu acabei gostando. Mas aí a gente é muito novo, era muito novinha na época, tinha 15 anos para 16 anos. E aí eu fiz, vou tentar essa área, né? Eu acabei gostando, eu gosto muito de matemática, de raciocínio lógico. Então, vou para essa área. Só que eu sempre pendia para a parte da tecnologia. Eu usava softwares para facilitar o meu dia, voltava para o meu Excel, que eu amo fazer planilha. É, e sempre estava me atualizando. Qual é o software que eu posso colocar para facilitar a minha vida? Era essa pergunta que eu me fazia sempre. Sempre. O que é que eu posso pegar para me organizar melhor? O que é que eu posso fazer para me organizar melhor? E aí, tanto que quando eu fiz o curso técnico, a gente tinha que fazer um projeto final de curso estilo um TCC. O meu foi sobre tecnologias de informação e comunicação na área de construção civil. Tecnologia estava te chamando. Tecnologia sempre me chamava. E aí eu comecei a estagiar na área, ingressei na faculdade, estagiei em área de indústria, depois eu fui para a área de construção civil. E aí na construção civil continuava para a tecnologia e eu gostava muito da área de gerenciamento de projetos. Só que gerenciamento de projetos na área de construção civil é muito diferente de tecnologia, né? Eu trabalhava fazendo desenho de prédio, monitorando obras, enfim. Só que eu ainda continuava com aquela pergunta: como é que eu posso melhorar minha rotina? Como é que eu posso fazer isso daqui para melhorar? E aí eu, na época, falei com minha chefe e eu fiz, ó, eu posso implantar um programa de organização aqui no setor? Ela fez, pode. Se você me trouxer uma ideia legal, a gente implanta. Aí eu comecei a pesquisar. Eu já usava uns no meu dia a dia, eu uso bastante Notion, Trello e afins. Eu sempre usei, assim, quando comecei a descobrir essa área de organização, eu começava a utilizar novos softwares e aí experimentando, e eu já tinha experimentado um monte. Aí eu fiz pra ela, ó, tem esse daqui, que foi o ClickUp, que é uma das ferramentas, ele é estilo Trello. Eu fiz, tem esse daqui, a gente pode implantar. Aí ela fez assim, você consegue implantar sozinha? Aí eu fiz, eu acho que eu consigo. Assim, eu vou tentar explicar para você como é que funciona e apresentei pro pessoal da empresa. Fiz, eu acho que eu consigo. Aí ela, tá bom. Ele é bem intuitivo, então eu não precisava tanto de programação em si, de linguagem específica, porém eu precisava de lógica de programação para fazer as automações. E eu nunca tinha mexido com isso. Nunca. Certo. Aí eu fui pesquisar, saber como era que funcionava aquele programa, ler toda a documentação. E aí foi aí que foi a cartada final. Que eu, tipo assim, eu me encontrei naquele momento, fazendo as automações do programa, fazendo aquele programa. E quando deu certo, foi aí a maior felicidade do mundo, né? Então foi nesse momento, Rayane, que você percebeu que você queria seguir na área do desenvolvimento, na área da tecnologia. Muito isso. E já fazia quanto tempo que você estava na área da engenharia? Já fazia uns 4 anos, iam fazer mais ou menos uns 4 anos. Entre estágios, e depois eu fui contratada, já fazia uns 4 anos. Assim, eu não vou dizer que eu não gostava. Eu gostava sim. Porém, não era exatamente o que eu queria, sabe? Que falta alguma coisa. Faltava alguma coisa pra mim. Eu sempre Entendi. sentia falta, assim, eu fazia, poxa, mas tá faltando alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E aí eu amei fazer a implantação desse programa, dei treinamento e tudo mais. E aí eu fiz assim, caramba, já tinha passado época de pandemia, né? Que foi aquela época que todo mundo tinha migrado para a área de tecnologia, foi um boom muito grande, tava faltando gente. Aí eu fiz assim, caramba,
por que não pesquisar mais um pouco sobre? Aí eu tive um susto, porque tem muita área, são muitas coisas, muitas linguagens, e eu nunca tinha tido contato com isso. Assim, na faculdade eu vi lógica de programação, vi uma linguagenzinha só, mas eu não tinha me aprofundado mais sobre. E na época, até quando eu fiz, o professor perguntou se eu não queria ser monitora porque eu fui muito bem. Mas assim, continuei ignorando, né? Teimosa. Aí, nisso, eu comecei a ser curiosa mesmo. Eu comecei a pesquisar aí no YouTube e no Google e afins. Tava se iniciando a época da IA, né? Da AI. Uhum. E aí comecei a me aprofundar também sobre pesquisar bastante, que quase ninguém conhecia, era uma coisa assim muito nova. É muito antiga, mas ao mesmo tempo foi muito nova, né? Foi assim, ela praticamente foi saindo do papel e chegando na mão da gente agora, nesse tempo, né? Que a gente chama até de a Revolução Industrial 4.0. E aí eu comecei a procurar. E eu fiz assim, meu Deus, tem muita coisa. Tem área de QA, área de desenvolvimento, área de Product Owner. E tinha muita coisa mesmo que eu não fazia ideia. Tem, é um universo. É. E aí eu fiquei nesse início meio perdida, Raquel. Eu fiquei sem saber para onde ir, sinceramente. E eu fiz, vou me matricular num cursinho tecnólogo. Igual quando eu fiz o técnico, quando eu era mais nova, para ver se eu realmente me identifico, porque eu vi também que tinha muita gente dizendo assim que você tinha que se identificar, porque senão se torna uma coisa chata e não sei o quê. E eu fiz, eu vou ter que ter certeza para poder fazer essa loucura, né? Sim. Então eu fui me matriculei em análise e desenvolvimento de sistemas e comecei a gostar. Porque primeiro tinha cálculo, né? Eu já tinha feito cálculo na faculdade, para mim foi muito fácil. Minha faculdade era pública, então quem faz cálculo na faculdade pública, o resto tira de letra. Aí tinha cálculo, tinha raciocínio lógico, e aí começou a entrar as linguagens. E eu comecei a ter noção, mais ou menos, como era que aquilo funcionava, mas eu apanhei tanto, apanhei tanto. E nessa época você continuava fazendo a graduação na engenharia ou você continuava? Continuava, eu ainda fui muito, muito resistente, ainda fui muito teimosa. Eu continuava fazendo engenharia, mas assim, focando mais nessa área de tecnologia. E eu, como a minha graduação ela é AD, ficava um pouco mais fácil para mim equilibrar as duas coisas. Não era fácil, né? Mas ficava um pouco mais fácil. Só que foi passando o tempo e eu fui gostando cada vez mais. Assim, na faculdade, eles botam projetinhos para a gente fazer. E aí foi quando eu aprendi Java e C Sharp, que foram minhas duas primeiras linguagens. Java, como todo mundo, eu apanhei horrores. E C Sharp eu achei um pouco mais fácil. Elas são muito parecidas, né? O pessoal sempre fala, mas assim, eu estava assimilando ainda as coisas. Então eu Uhum. não sabia qual a linguagem que eu queria, e nem sabia se eu queria mesmo desenvolvimento ou alguma outra área. E nisso eu ganhei uma bolsa de estudos para a área de games, que era a minha paixão de infância, né? Sim. Fazer um curso de games. Então eu fiz assim, caramba, eu acho que agora tá chegando já o momento, né? Tá chegando o momento de eu me organizar e largar tudo para poder fazer minha transição. E nesse momento, eu realmente larguei tudo, tá? Eu deixei meu emprego, eu interrompi minha faculdade e eu falei com meus pais, eu fiz, ó, eu vou focar agora 100% na minha migração de carreira, que é o que eu quero. E seus pais te apoiaram nesse sonho? 100%. Eles disseram assim, principalmente a minha mãe, ela disse assim, ó, faça o que você quiser, a gente tá aqui para te apoiar, estude, fique só estudando, cuide da sua saúde mental, tô vendo o processo, e faça o que você quer. Se você acha que isso é melhor, vai e segue. Eu fiz, tá bom. Pedi demissão, o pessoal da minha empresa ficou sem entender nada. Nessa época também eu sou natural de Pernambuco, né, lá de Recife, e meus pais estavam morando no interior de São Paulo, então eu tive que vir para o interior de São Paulo para poder realizar minha migração. E nesse intermédio, eu conheci a DIO, num grupo da faculdade. Eu conheci mais ou menos no final de 2023, o pessoal na faculdade falando, mas eu nem dei muito cartaz na época, né? Sabe quando você tá muito atarefado, você faz, não, deixa isso pra lá.
Quando foi no início de 2024, uma conhecida minha passou em um bootcamp da DIO para a Vanad. E aí eu fiz, caramba, é aquela empresa que eu vi que tinha bootcamp de graça. E aí eu fiz assim, vou perguntar para ela, né? Como foi, como é, se realmente isso existe, porque a gente que está entrando na área de tecnologia, como eu falei, tem muita coisa. Então tem vários cursos, vários cursinhos que te prometem emprego, que te prometem mil e uma coisa, e você paga absurdamente caro por isso. Quem está Entendi. na área de tecnologia sabe o quanto é difícil. E aí eu falei com ela. Eu disse assim, ó, como é que foi? Aí ela, super tranquilo, eu fiz o bootcamp, e aí ela disse que já era o segundo bootcamp dela, e que a plataforma era muito boa, que tinha projetos, e que a gente ia treinar uma linguagem nova, que eles ensinavam do zero, porque muitas também já vai para aquela parte de mercado de trabalho e a gente acaba não aprendendo as coisas anteriores. E eu fiz, tá bom. Eu fiz assim, você acha que é legal eu assinar ou é, treinar, tentar algum bootcamp, ver como é que funciona? Ela fez, tenta, e depois aí, se você achar legal, você assina, porque você vai ter acesso a vários outros bootcamps que já passaram e é interessante. Eu, tá bom. E aí eu tentei, acho que foi o bootcamp da Avanade, que foi a empresa que ela passou na época. Mas não era bootcamp de contratação, era só aqueles para conhecimento mesmo. Sim. E eu amei. Amei, foi para C Sharp. E aí eu comecei a ver como era que os programas funcionavam e foi amor à primeira vista, de verdade. E esse conteúdo que você fez da Avanad, que você teve boas experiências, você aprendeu bastante coisa, o que você achou? Na época, eles fizeram vários sisteminhas. Tinha um sistema de estacionamento, sistema de tarefas, que era muito parecido com o programa que eu tinha implantado. Uhum. E aí eu vi como era que os programas funcionavam por trás, a parte de trás, como era que aquilo tudo era feito. Assim, não é nada muito grande, mas é uma coisa simples que dá para você entender como funciona. Que eu acho isso muito legal. Eles colocam projetos para a gente completar o que falta. Também a gente pode dar ideias e aí a gente vai recheando nosso repositório, que eu não sabia nem o que era repositório. Assim, eu não tinha ideia de nada, eu não conhecia ninguém da área, não sabia de nada. E aí eu fiz o meu GitHub e tudo do zero mesmo, assim. O que eu gostei foi isso, que eles ensinaram como a gente ir no GitHub, criar nosso primeiro repositório, colocar lá, colocar a descrição. Foi até a Elidiana que me deu uma aula, né? Que as aulas são gravadas, ela era bem didática. E foi tudo assim. Eu comecei a andar o que eu não tinha andado na faculdade, porque a faculdade, assim, ela te ensina, porém ela não te dá a prática. Você tem só o conhecimento. E faltava aquela Exatamente. prática. E aí eu comecei a praticar. E começaram também a surgir ideias de projetinhos pequenos também para eu ir fazendo em casa e treinando, de acordo com as aulas. Aí era um bootcamp longo, acho que de 90, 80 horas mais ou menos. E todo dia eu trabalhava ainda, tá? Quando eu estava fazendo esse bootcamp, estava pedindo demissão e saindo do emprego. Então todo dia à noite eu pegava ali 2, 3 horinhas e ia treinar um pouquinho, ia assistir algumas aulas. E eu comecei a evoluir, a pesquisar documentação mais sobre a linguagem, era de C Sharp, então eu comecei a pesquisar na internet sobre, também ver alguns vídeos no YouTube, né, que o YouTube também ajuda bastante. E nisso, eu saí da empresa, e assim que eu saí da empresa, ó, sem mentira nenhuma, assim que eu pedi demissão, 2 meses depois entrou o bootcamp da GFT. Foi assim que você conheceu, então, o Bootcamp da GFT. Você já conhecia a empresa antes? Não conhecia, não Não. fazia ideia. Eu só conhecia a Vanad porque ela era de Recife, né? E Uhum. ela tinha aberto lá recentemente, né? Ela tem um polo bem grande de tecnologia, mas eu não conhecia a GFT, não fazia ideia de que empresa era essa. E aí eu comecei a pesquisar e tinha lá com contratação. Eu fiz esse é meu momento. Até então eu tinha passado ali uns 6 meses mais ou menos fazendo bootcamp só para conhecimento mesmo, bootcamp em várias linguagens. Eu também estava fazendo o curso que eu te falei da bolsa de games.
E era também com C Sharp, então assim, eu meio que saí de C Sharp para C Sharp para C Sharp. Então eu fiz é essa linguagem. E aí comecei a fazer o bootcamp. Aí ele foi mais ou menos de lógica de programação no início. Foi muito bom porque deu uma relembrada, né, dos conceitos de lógica e tudo mais. E depois ele começou a fazer os projetinhos. Aí já foi projetos na área de banco, alguns de banco, se eu não me engano, e foram também estacionamento e tal, projetinhos pequenos para a gente ter mais uma noção de como funcionava, né? A programação na prática. Só que eu já estava craque ali fazendo, né? Os bootcamps fiz bem rapidinho. E Botei aí, lá no nesse meu momento. repositório e comecei a pesquisar também sobre a empresa, que me deixou bastante curiosa. Nesse momento, você já estava bem se aprofundando no .NET, correto? E aí você já tinha tirado da cabeça a ideia de ir para a área de automação, de QA. Já tinha tirado, já tinha Entendi. tirado. Aí, nisso, eu comecei a me aprofundar mais, a ver mais aulas, inclusive na própria DIO lá tinha que eles, é como se fosse um pacote, só com tal linguagem. Aí tinha lá só C Sharp, .NET, aí tinha Docker, tinha também, eu acho que alguma coisa sobre filas, e tinha muita documentação e muito assunto sobre aquilo. E você já tinha começado a assinatura? Já era assinante aqui da plataforma? Já. Já era assinante na época, porque eu fiz só o bootcamp, e o primeiro que eu fiz eu já fiz, vou assinar esse aqui mesmo. E assim, inclusive, era uma das plataformas bem mais em conta que eu achei o preço, diferente de outros que eu já tinha pesquisado, que prometia emprego, prometia, enfim, e eu não tinha assim nenhum depoimento, porque o que faltava para mim era o depoimento. A pessoa dizia assim, eu consegui por esse daqui. Que foi o depoimento da sua amiga. Da minha amiga, da Cautiane, inclusive o nome dela. Aí eu fiz assim, amiga, dá certo. Ela fez, dá. Vai que dá certo. Eu fiz, tá bom. Ela disse assim, é só você fazer direitinho, participar das etapas, que você vai caminhando e dá certo. Eu fiz, tá bom. E eu já tinha, assim, como eu estava fazendo na faculdade, eu já tinha aplicado para algumas vagas, e eu juro a você, até hoje eu tô recebendo não. Até hoje. Tá lá no meu e-mail. Você não foi selecionada. Às vezes eu faço, meu Deus, já tô trabalhando. E ainda estão mandando não pra mim. E assim, foi muito não. Eu passei mais ou menos uns 2 anos. Como eu estava fazendo duas faculdades, é natural eu ter atrasado a análise, né? E Uhum. eu atrasei um pouco ela. Eu vou terminar agora no final desse ano. Já tô nas etapas finais. E eu fiz assim, mas eu vou tentar. Eu já tô. Só falta um ano para estagiar, mas eu vou tentar, vou tentar. E era tipo assim, era a minha última chance. Porque eu só tinha um ano. E ninguém ia contratar um estagiário para ele passar 3, 4 meses, né? 6 meses. Sim. E eu fiz. Fiquei um pouco nervosa quando eu fiz também, porque demora um pouco o processo. Então, assim, eu terminei o bootcamp e fiquei aguardando. Aí fica todo mundo, né? Tem um fórum e o pessoal fica comentando. E nisso, o pessoal, eu fui chamada, eu fui chamada. E nada de me chamarem. Aí eu fui chamado. E nada de me chamarem. E aí na minha época, teve uma primeira rodada de contratações. E foi todo mundo chamado, contratado, e nada de me chamar. Eu fiz, meu Deus, não passei. Não passei. E eu fiquei desesperada, eu fiz, só falta um ano, não tem mais o que fazer, eu já pedi demissão. Mas assim, eu não desisti. Continuei estudando lá na plataforma. Eu fiz assim, se aparecer algum daqui até o final do ano, que ainda tava em setembro, outubro mais ou menos, eu tento de novo, não tem problema, eu não vou desistir, porque assim, primeiro passo eu já dei, né? Sim. E nisso entraram em contato comigo. Eu fiquei super feliz. Nossa, eu fiquei super feliz. E eles fizeram, você quer? Eu fiz, claro, com certeza. E nisso, né, teve a primeira etapa, que foram as dinâmicas. Teve uma segunda etapa, que eu não lembro muito bem o que foi direito, mas acho que foi entrevista. E eu fiz todas as etapas e fiquei aguardando mais uma vez eles entrarem em contato. E demorou também um pouquinho, porque são muitas pessoas, assim. Eu acho que na época
fizeram 8.000 pessoas o bootcamp, foi uma coisa muito concorrida, né? Os Sim. bootcamps, eles são bem concorridos. Eu cheguei a ficar assustada quando eu vi assim, depois que passou tudo, eu fui olhar quantas pessoas tinham inscritas, só pra ter É. noção. E quando eu vi 8.000 lá, eu fiz, meu Deus, foram 8.000 pessoas. E tinha muita gente também nas dinâmicas, enfim, a gente tava, o pessoal sempre se falando, né, pelo fórum ali de I/O, sempre se comunicando, se ajudando também. E nisso, finalmente chegou o dia, eles ligaram pra mim. Eu tava me acabando de chorar. Assim, eu tinha passado o dia inteiro chorando, porque algumas pessoas já tinham sido chamadas e ninguém tinha ligado pra mim. Aí passou o dia inteiro e eu chorando, chorando, chorando. 6 horas da noite, eu me lembro o horário exatamente, que eu olhei pro celular, 6 horas da noite, tinha uma menina da GFT ligando pra mim do RH. Aí você viu um número ali, um DDD diferente. Diferente que o meu 81, é diferente, aí eu já sabia que era de São Paulo. Aí eu atendi, assim, bem afobada. E ela, é da GFT, meu coração gelou, assim, eu comecei a chorar com ela no telefone. Que emoção. Muita emoção. E aí eu já tinha visto várias coisas, eu já tinha me apaixonado pela empresa na época, né? Porque eu pesquisei muita coisa sobre a empresa, como era que funcionava. E tinha vários depoimentos também dos outros starters que já tinham passado, que eu tinha visto que tinha gente que já tinha passado, que o meu era o 6. Eu acho que foi o 6, tá? Sim, correto. E assim, eu vi depoimento das pessoas, assim, o depoimento das pessoas falando o quanto a empresa era humana, o quanto ela ajudava a gente a crescer. E tinha também uma entrevista do Igla com o CEO da GFT. E assim, eu lembro que eu assisti essa entrevista, eles falando sobre crescimento, sobre o mercado, e eu fiz assim, meu Deus, eu quero muito, muito trabalhar nessa empresa, muito mesmo. E quando eu recebi a notícia foi maravilhoso. Todo mundo da minha família comemorou, que tava todo mundo ansioso comigo, Todo mundo na expectativa, né? na expectativa. E no dia eu fiz até a comemoração, fiz bolo e tudo, decorado com o nome da GFT lá, Starter 6. Eu fiz tudo que eu tinha direito na época, e assim, foi muito, muito legal ter recebido essa aprovação. Assim, foi o meu primeiro bootcamp de contratação, foi a minha primeira experiência em tudo. Então, assim, foi tudo muito difícil, porém eu tentei até conseguir. E foi muito, Que muito demais. gratificante. Parabéns, parabéns pela sua persistência. E, assim, depois que você iniciou o estágio na GFT Brasil, quais foram, assim, os desafios iniciais que você teve e o que você fez para superar esses desafios? Então, foram muitos desafios, muitos mesmo. Assim, a gente não tem noção de quanta coisa tem na área de desenvolvimento. A gente não faz ideia. Quem tá assim, quem nunca trabalhou na área não faz ideia. Então, assim, eu entrei e tomei aquele susto. Mesmo já tendo estudado bastante, eu levei aquele susto. Na GFT, a gente faz uns treinamentos e depois é que a gente segue, né, para estagiar realmente, atuar em projeto. Então, assim, a gente fez e eu consegui me sair muito bem nos treinamentos que a gente fez, tirava dúvidas, e era tudo bem tranquilo. Assim, era tudo que eu já tinha visto nos bootcamps em si, inclusive. Mas só que, assim, alguns conceitos eu não sabia. Tipo, criar uma API do zero, eu não sabia. Eu vi, inclusive, que a Dio deu até uma melhorada nesse conteúdo, que eu estudo muito por lá ainda. E tem já como criar uma API do zero, mas eu não sabia, não fazia ideia. E aí a gente foi aprendendo, porém, o que era que eu fazia para passar por essa dificuldade do que eu não sabia, porque são muitos assuntos, a carga é alta de treinamento, você tem que estar, assim, estudando e ao mesmo tempo você tem que estar se atualizando daquilo. E assim, eu me organizava bastante. Como eu falei, eu uso várias plataformas, né? Então eu usava o Notion na época para fazer minhas anotações, ver o que era que eu precisava estudar. E assim, eu não vou mentir que eu estudava de domingo a domingo, tá? Eu estudava. Tinha que dar uma reforçada ali, você tem que ter, assim, garra e persistência, porque senão
você se leva àquela síndrome da autossabotagem, né? Do sabotador. Você vai achar aquilo muito difícil, você vai dizer, ah, eu não consigo, então, ah, meu Deus, eu não vou aprender. Então, eu simplesmente peguei essa síndrome do sabotador, botei num potinho, fechei, fiz, eu vou conseguir. E eu comecei a estudar, de início foi bastante coisa. E quando eu entrei em projeto, foi pior. Porque aí foi que eu tomei um susto maior. Eu fiz, meu Deus, quanta coisa! E nisso eu separei um tempinho para estudar. Então eu estagiava, ia para a faculdade e depois eu fazia uma revisão do que foi o meu dia. Eu anotava tudo, assim, sempre anotava tudo. Porque a gente se esquece muito fácil, nossa cabeça infelizmente é falha. E a gente se esquece muito fácil das coisas. Então eu anotava tudo, tudo, tudo. Eu tenho, tipo, tudo anotado, passo a passo de como fazia isso. E detalhava o que cada programa fazia, o que cada método fazia. Isso me ajudava bastante. E assim, eu ainda tô, assim, enfrentando desafios, mas tô conseguindo evoluir bastante. Eu fiquei até bem impressionada. A gente na GFT tem uns feedbacks dos nossos gestores. E eu fiquei até bem impressionada que ela me falou que eu estava indo muito bem, que eu tinha evoluído muito bem no projeto que eu tô atualmente. E aí foi quando ela me deu o feedback de que eu ia ser contratada realmente como efetiva. Ai, que notícia maravilhosa! Parabéns, Rayane! E aí no mês que vem eu já começo como júnior. Ai, que legal! E Rayane, que isso mudou para Rayane pessoal e profissional? Nossa, eu amadureci muito. Assim, de verdade, né? Com toda essa questão de organização, de mudança, de transição, você tem que ter um amadurecimento muito grande, senão você acaba se perdendo. Então, assim, o primeiro ponto foi o meu amadurecimento pessoal, assim, de dizer assim, Rayane, você amadureceu, você tem que persistir naquilo, é isso que você quer, você decidiu fazer isso, então você vai conseguir. O autoconhecimento também, o autoconhecimento dos meus limites, do que eu, assim, até onde eu consigo chegar cada dia, né? Óbvio, não extrapolar isso, porque é muito importante. Para gente que é desenvolvedor, a saúde mental é muito, muito importante. Às vezes o pessoal esquece, tipo eu, né? Quando eu começo aqui a codar, se você deixar, eu codo até meia-noite. Eu fico brincando, assim, eu até brinco, eu fico brincando, gente, fazendo aqui umas coisinhas. E aí você vai se empolgando e você acaba, assim, se privando de algumas coisas. Você não pode se esquecer disso. Você tem que ter seus limites bem definidos para acabar não se prejudicando. E o mais importante é não se auto-sabotar também, que isso pra mim foi o fator assim, você acha que você não vai conseguir, mas às vezes você tá tão perto, não tem aquele, tem uma imagem que é um homem que tá tentando chegar, acho que é num tesouro, é no fim do túnel. E aí persiste e chega ao fim do túnel, e outro quando falta um pouquinho assim, ele desiste e vai embora. E aí é o que, assim, eu recomendo para qualquer pessoa é não desistir. Eu sei o quanto é difícil, é muito, muito difícil para quem não tem ajuda, para quem está iniciando do zero, para quem não tem tanto conhecimento, mas assim, a persistência tem um retorno e eu tô tendo um retorno muito bom. Assim, minha qualidade de vida mudou horrores. Eu trabalho 100% home office e é maravilhoso. E mudou bastante a minha qualidade de vida, assim, trabalhar para uma empresa grande que eu nunca tinha trabalhado para uma empresa tão grande, com tantos benefícios, com tanta coisa. Assim, eu tô bastante orgulhosa da Rayane, que se tornou aí nessa caminhada de mais ou menos quase um ano dentro da GFT, junto com a DIO também. E é isso. E Rayane, assim, olhando para as etapas que você passou ali dentro do bootcamp da GFT, o que você acha que te ajudou a passar para a próxima etapa sempre? Assim, comportamento ou habilidades técnicas? Tem alguma dica para dar para os nossos? Eu tenho muita disciplina no meu dia a dia. Então, assim, eu acordava, como eu estava sem trabalhar, né? Mas também quando eu trabalhava, acordava, tomava café da manhã, fazia um exercício que é muito importante.
E eu planejava meu dia inteiro. Eu vou estudar esse assunto por X horas. E se eu não entender, eu boto mais 1 ou 2 horas ali para tirar dúvida. E também tentei buscar apoio de que eu não conhecia. Como eu não conhecia ninguém da área de tecnologia, a minha amiga que eu falei, ela estava iniciando também. E assim, eu não conhecia absolutamente ninguém para me dar uma dica, dizer assim, faz um GitHub, posta no LinkedIn. Eu não tinha ninguém. E aí na época, eu fiz o que eu achei muito importante, eu esqueci de mencionar ele, foi o Campus Expert da DIO, que é com o próprio Igla. E o Igla, ele deu dicas muito importantes, assim, para minha própria carreira e para o meu próprio dia a dia, assim, ele deu para todo mundo na época, mas eu peguei isso para seguir para mim, que foi organização e disciplina. Eu já era uma pessoa disciplinada, mas assim, eu fiquei 10 vezes mais disciplinada. Para a programação em si, como eu trabalho na área de desenvolvimento, a gente precisa de muita disciplina e muita organização, senão a gente não consegue sair do lugar. Então, assim, a dica que eu dou é organização e busque ajuda. Nem que seja de uma pessoa do LinkedIn. Não tem aquele pessoal do LinkedIn que faz assim: se você quiser uma mentoria comigo, eu dou. Então, qualquer pessoa. E também o pessoal da própria DIO, lá a gente tem um fórum, né? E ali eu consegui arrumar algumas amizades e a gente começou a se ajudar, algumas pessoas, a gente começou a se ajudar. E o que foi muito importante. E eu acho que isso. Procurar ajuda é bastante importante nesse momento, porque assim, eu sou muito autodidata, mas é aquela, sozinho, nem sempre sozinho você consegue. Você precisa de uma pessoa ali pra dizer, eu tô aqui também nessa luta. Às vezes é só pra você se acalmar e achar que não é só você que tá naquela luta, que tem outras pessoas também. E é isso. Muito linda a sua história, Rayane. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, viu? Foi muito inspirador ver como você persistiu aí na busca do seu sonho e hoje você está realizada. Tô muito realizada, de verdade. Que legal. Muito obrigada pela sua participação. E é isso, gente. A gente termina aqui mais um quadro do Hired com essa história linda da Rayane e nos vemos no próximo. Um abraço. Um abraço, gente.